Muito bem, caros amigos de evensino.com.br, esta é a videoaula número 27 do curso de Lógica de Programação do nosso site. Nós vamos nessa videoaula estudar sobre estruturas de decisão aninhadas, também conhecido como estrutura de decisão em cascata, ok? Então vamos entender primeiro do que se trata, para que serve e aí vamos resolver um exemplo ainda nesta videoaula. Então, estruturas de decisão aninhadas. O uso das estruturas de decisão compostas, que são aquelas que usam o se e o se não, permitem avaliar apenas duas hipóteses, ou a condição é verdadeira ou é falsa. Entretanto, há casos em que podem haver mais de duas soluções possíveis para um problema. Então, foi o que nós vimos nas aulas anteriores, né? Usando estrutura de decisão composta, ou o número é par ou ele é ímpar. Ou o aluno está aprovado ou o aluno está reprovado. E quando há casos em que eu tenha mais de duas soluções possíveis, né? Nós vamos ver alguns casos daqui a pouco. Nesses casos é que nós vamos usar as estruturas de decisão aninhadas. Então, usando as estruturas de decisão compostas, nós temos apenas duas hipóteses, ou sim ou não. Ou a condição é verdadeira e ele executa um grupo de instruções, ou a condição é falsa e ele executa outro grupo de instruções. Instruções A e instruções B. Eu não tenho uma terceira hipótese. Ou eu tenho as instruções A sendo executadas, ou as instruções B vão ser executadas. Eu não tenho uma terceira alternativa. E aí está o pseudocódigo das estruturas de decisão compostas. Agora vamos ver um exemplo onde as estruturas de decisão compostas elas não cabem, elas não funcionam, elas não servem. Por exemplo, suponha que após calcular a média de um aluno, ele possa ser aprovado, reprovado ou estar de recuperação. Então, reparem aí que nós temos três hipóteses de execução. Ou o aluno ele foi aprovado, ou ele foi reprovado, ou ele está de recuperação. Nesse caso, são três soluções possíveis. Não é possível resolver usando apenas estrutura de decisão composta, pois nela só há espaço para duas soluções. Então, é isso, gente. Quando eu tenho mais de duas soluções possíveis, eu tenho que usar estruturas de decisão aninhadas, né? Então, é um caso típico onde usar estruturas de decisão aninhadas ajudam a resolver o problema. Entendido, então, a necessidade das estruturas de decisão aninhadas? Vamos agora, então, prosseguir e entender o que são as estruturas de decisão aninhadas. É quando nós temos, dentro de uma estrutura de decisão, outras estruturas de decisão, uma dentro da outra. Isso é chamado de estruturas de decisão aninhadas. Uma estrutura de decisão dentro da outra estrutura de decisão. E eu posso ter vários níveis de estruturas de decisão, sempre uma dentro da outra. Isso são estruturas de decisão aninhadas. Então, vamos ver um exemplo no fluxograma. Nós temos aí a primeira estrutura de decisão, a condição 1, que pode ser verdadeira, e aí alguma instrução vai ser executada, ou pode ser falsa. E se ela for falsa, nós temos uma outra estrutura de decisão que vai também poder ser verdadeira, poder ser falsa, e também poderá executar uma coisa ou outra, né? Então, esse é um fluxograma simples de uma estrutura de decisão aninhada de dois níveis, né? Nós temos aqui a condição principal, que pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Se ela for verdadeira, executo o que tiver aqui. Se ela for falsa, eu tenho uma outra estrutura de decisão que vai se avaliar. E se ela for verdadeira, essa solução vai ser executada. Se ela for falsa, essa outra solução vai ser executada. Então, aqui nós temos já três soluções possíveis, né? A primeira solução, que é essa aqui da esquerda, é se a estrutura de decisão da condição 1 for verdadeira. Essa aqui é executada. Se a condição 1 for falsa, mas a condição 2 for verdadeira, então é essa estrutura aqui, né,
É esse bloco que vai ser executado. Se a condição 1 for falsa e a condição 2 também for falsa, já vai ser essas instruções aqui que vão ser executadas. Então, agora nós temos 3 alternativas, 3 caminhos possíveis para o fluxo do nosso programa. Em pseudocódigo, ficaria da seguinte forma. Nós temos aqui alinhados à esquerda. Sempre prestem atenção nesse alinhamento à esquerda, que facilita muito a gente a ler o código, né? Então, nós temos aqui um se, o se não desse se e o fim se desse se, os 3 alinhadinhos aqui na esquerda. Se a condição for verdadeira, então as instruções aqui são executadas. Se não, se a condição não for verdadeira, então nós temos um outro se aqui, que vai avaliar a condição 2. Se ela for verdadeira, essas instruções vão ser executadas, se não, essas outras aqui vão ser executadas, e fim do se. Percebam então que cada se tem o seu próprio se não, né? E é sempre bom a gente deixar eles alinhados para facilitar a identificação, né? Aqui está bem claro que esse se não aqui, ele é desse se. E que esse fim se aqui, ele é desse se também, porque eles estão alinhados aqui na esquerda. Também está bem claro que esse se aqui, ele tem esse se não aqui e tem esse fim se aqui, porque eles estão alinhadinhos aqui. Então fica fácil, se eu identar o código, se eu der aqueles espacinhos para a direita, que eu sempre cobro vocês para dar, fica fácil identificar qual comando pertence a qual estrutura de decisão. Se ficar tudo aqui para a esquerda, sem eu ter esse alinhamento, eu vou ficar em dúvida se esse não aqui, se ele pertence a esse se ou se ele pertence ao outro se, né? Então é sempre bom a gente fazer esse alinhamento. Mas aí então, nós temos o pseudocódigo das estruturas de decisão aninhadas. Ok? Então agora vamos ver um exercício, vamos ver o fluxograma e resolver o pseudocódigo. Crie um programa, o fluxograma e o pseudocódigo, que calcule a média de 2 notas de um aluno e indique se o aluno está aprovado, caso a nota seja maior que 6, reprovado, caso seja menor que 4, ou de recuperação, caso a nota esteja entre 4 e 6. Então aqui nós temos 3 soluções possíveis. O aluno ele pode estar aprovado, ele pode estar de recuperação ou ele pode estar reprovado. Um caso perfeito para a gente usar estruturas de decisão aninhadas. Vamos ver o fluxograma. Temos o início, depois nós temos as 2 notas que vão ser as informações de entrada do nosso sistema. Vejam aí o símbolo do fluxograma. Depois nós temos o processamento, que é o cálculo da média, que vocês já sabem fazer, nós já exploramos isso nas aulas anteriores. Feito esse processamento, cálculo da média, nós temos uma estrutura de decisão, onde avaliamos se a média é maior ou igual a 6.0. Pode ser que sim, pode ser que não. Se a nota for maior ou igual a 6.0, escreve na tela, escreve na saída, aprovado. Se não, eu não posso dizer, pessoal, vamos voltar aqui, ó. Se a média não for maior ou igual a 6, eu não posso dizer que o aluno ele está reprovado ou que ele está de recuperação. Eu sei que a média ela não é maior que 6, ela é menor que 6, né? Mas eu tenho que avaliar agora, eu tenho que fazer uma outra avaliação, né? Que ela é menor que 6 eu já sei, porque o programa ele chegou até aqui. Agora a gente tem que saber se ela é maior ou não que 4. Porque dependendo do resultado dessa condição, se ela for maior que 4 ou não, o aluno vai estar em recuperação ou vai estar reprovado. Então aqui eu não posso colocar nada aqui, eu tenho que fazer um outro teste, uma outra condição vai ser avaliada, que é se a média for maior ou igual a 4. Pode ser que sim, pode ser que não. Se sim, se a condição for verdadeira e a média for maior ou igual a 4, o aluno está de recuperação. Porque nesse caso, pessoal, olha só, a média ela não foi maior ou igual a 6, falso, né? Aí o programa veio para cá. Mas ela foi maior ou igual a 4, verdadeiro. Então, ela indica para a gente que, opa, o aluno não tirou mais que 6, mas tirou mais que 4. Então, o aluno está de recuperação. Mas caso a nota, a média, também não seja maior ou igual a 4, caso essa condição seja falsa, aí o aluno está reprovado, porque a média dele é menor que 6, também é menor que 4, reprovado. E aí, fim do nosso fluxograma. Então, aqui nós temos
3 condições possíveis. Se a média for maior que 6, aprovado. Se ela for menor que 6, eu vou avaliar se é maior que 4. Se for, ele está de recuperação. Se não for, aí não tem jeito, está reprovado. Vamos agora, então, fazer o pseudocódigo disso aqui. Então, vamos colocar aqui nota, aluno. Vamos apagar esses comentários. Criar 3 variáveis, nota 1, nota 2 e média, do tipo real. E aí nós vamos pedir para o usuário digite a primeira nota, leia e armazene na nota 1. Escreva na tela, digite a segunda nota, leia e armazene na nota 2. Depois calcule a média vai receber a soma de nota 1 mais nota 2, dividido por 2. E agora nós vamos montar, isso aqui é fácil, né, pessoal? Isso rapidinho, vocês já devem estar craques nisso. Agora, atenção, vamos montar a estrutura de decisão. Uma coisa de cada vez, pessoal. Primeiro, vamos lá. Se a nota for maior ou igual a 6.0, então, o que eu vou fazer agora? Vou escrever aqui que o aluno está aprovado? Não, vou pular umas linhas, vou escrever se não, pular mais linhas, escrever fim C. Montei a estrutura primeiro, gente. Agora que a estrutura está pronta, aí sim eu vou vir aqui e preencher o que vai vir aqui dentro. Se sim e se não. Se a nota for maior ou igual a 6, escreva aprovado, parabéns. E se não? Se não, eu posso dizer que o aluno já está reprovado, o fato da nota dele ser menor que 6? Não, eu tenho que checar se essa nota, que eu já sei que é menor que 6, se ela é maior ou não que 4. Então, aqui, novamente, olha o espacinho para a direita, pessoal, dentro de cada estrutura, espacinho para a direita, e aí eu monto a outra estrutura. Se a nota for maior ou igual a 4.0, então, pulo 2 linhas, se não, pulo 2 linhas, fim C. Montei de novo a estrutura, pessoal, montei a estrutura dentro do senão. Assim fica fácil, não confundo as coisas, não corre o risco de eu esquecer de colocar um senão, não corre o risco de eu esquecer de colocar um fim C ou de colocar no lugar errado. E aqui dentro, como eu tenho outra estrutura, eu tenho que dar mais uns espacinhos para a direita. Se a nota for maior ou igual a 4, escreva recuperação, estude, e se não, escreva reprovado, infelizmente. Perceberam como eu montei? Não é só para entender o funcionamento do código, é entender como foi feita a montagem. Primeiro eu montei a estrutura, depois eu vim e preenchi o que vai dentro de cada estrutura. Depois montei a outra estrutura, depois vim e preenchi o que vai dentro dessa estrutura. Fazendo assim, pessoal, não tem erro. Tá? Se tentar digitar tudo de uma vez, vocês vão se esquecer de alguma coisa, ou então vocês vão colocar alguma coisa fora de lugar. Tá? Então fica a dica aí para vocês, qualquer coisa revejam esta videoaula, porque esse é o melhor jeito de aprender. Tá? Vamos executar então? Olha só, pessoal, eu errei de novo aqui, né? Na verdade não é a nota, é a média. Aconteceu isso na aula passada. Se média é maior ou igual a 6 e se média é maior ou igual a 4. Né? Esqueci aqui da variável. Vamos executar então. O aluno ele foi lá, tirou 8, depois tirou 8. Aprovado, parabéns. Agora vamos fazer com que ele tire 5, depois tire 4. Recuperação, estude. Agora vamos reprovar ele. Ele vai tirar 5, depois 2. Reprovado, infelizmente. A gente podia até ter colocado aqui, né, para escrever a média do aluno. E aí a gente pode até colocar isso aqui, né? Escrever o resultado da média, né? Antes de escrever se o aluno está aprovado, recuperação ou estude. Infelizmente, estude, reprovado. Tá ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, entre em contato conosco através do nosso site, gvensino.com.br. Muito obrigado a todos pelo acompanhamento dessa videoaula e até a próxima. Tchau!